Olá, irmãos queridos, a paz do Senhor. Nós estamos aqui nesta oportunidade para meditarmos um pouquinho sobre a terceira lição da nossa Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre de 2017. Lição esta que tem como título Melquisedeque, o Rei de Justiça. Como eu sempre digo, a nossa proposta não é dar toda a lição novamente, pois isto o nosso comentarista já faz com muita propriedade através da nossa revista. Eu quero apenas meditar com os irmãos acerca de alguns pontos que julgo importantes. E, por certo, esses pontos, estas considerações, esses detalhes vão servir para auxiliar, assessorar os amados professores na lição deste domingo. Olá, meus irmãos. Estamos então estudando a lição de número 3 da nossa revista no segundo trimestre de 2017. Lição esta que tem como título Melquisedeque, o Rei de Justiça. O nosso texto áureo vai nos dizer: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E a verdade prática nos diz: o sacerdócio de Cristo é superior a todos os sacerdócios, pois ele é o sumo sacerdote perfeito e eterno. Como é sabido dos irmãos, neste trimestre nós estaremos estudando sobre o caráter do cristão. E o comentarista da revista, ele vai usar muitos personagens, ou digo, alguns personagens da Bíblia, para assim exemplificar de como deve ser o nosso caráter enquanto igreja, enquanto cristãos neste mundo. E nesta terceira lição estará sendo feito o uso do personagem do sacerdote do rei Melquisedeque, como exemplo de caráter a ser seguido por todos nós. Eu gostaria de resumir os comentários nesta oportunidade em 8 verdades e lições que nós temos através da vida e da história de Melquisedeque. Então quero te convidar para nós nos debruçarmos um pouco nas Escrituras, nos poucos textos bíblicos que fazem referência a Melquisedeque, e vamos descobrir algumas verdades sutis, algumas lições importantes para a nossa vida espiritual. Antes de começarmos a falar acerca das 8 lições ou 8 verdades que encontramos através da vida e história de Melquisedeque, é bom lembrar que eu estou partindo do pressuposto que os irmãos já estudaram ou estão estudando a lição e já sabem que Melquisedeque, que quer dizer rei de justiça e rei de paz. Os irmãos já sabem que Melquisedeque, a história dele começa em Gênesis, capítulo 14, a partir do versículo 18, quando Abraão voltava de uma grande e terrível batalha que ele realizou com os seus soldados, ou melhor, com os seus servos, os quais ele equipou, e regressando desta batalha, o rei de Salém vai até ele e lhe abençoa com pão e vinho e reconhece a grandeza de Deus em sua vida por ter Deus lhe dado esta vitória em meio a esta guerra tão difícil. Os irmãos parto do pressuposto que os irmãos já leram Salmo 110, versículo 4, Hebreus capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10, Hebreus capítulo 5, versículos 6 e 10, e Hebreus capítulo 6, versículo 20, que são os versículos, as referências bíblicas acerca da vida, da história de Melquisedeque. Então, vamos às lições que a vida, a história e o caráter de Melquisedeque fornece para nós, cristãos, nos dias de hoje. Primeira lição: é possível sermos santos em meio a uma geração corrupta e idólatra. Lembramos-nos de Melquisedeque quando pensamos que Abraão estava numa terra onde só havia povos idólatras, povos corruptos,
povos que não tinham conhecimento de Deus, e ali em meio àqueles povos, em meio àquelas pessoas, em meio àquelas nações confederadas, estava a pessoa de Melquisedeque. E diz o texto sagrado que ele era rei de Salém e sacerdote do Deus vivo. Existem alguns questionamentos e especulações teológicas para entendermos por que ou como Melquisedeque conhecia o Deus de Abraão. Existe uma linha que defende que Melquisedeque recebeu pela tradição oral as informações acerca do mesmo Deus de Abraão. Existe uma outra linha que defende que Melquisedeque ele recebeu uma revelação especial. Da mesma forma que Abraão recebeu a revelação, Melquisedeque também recebeu uma revelação especial da parte de Deus. Independente de qual desses dois elementos veio a ser a origem do conhecimento que Melquisedeque tinha de Deus, o importante é nós entendermos que em meio a uma geração de pessoas corruptas, Melquisedeque era um homem de Deus, era um sacerdote de Deus. Foi aquilo que Jesus nos fala na oração do capítulo 17 de João. Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Jesus estava dizendo que nós precisaremos ser santos em meio a uma geração perversa, em meio a uma geração corrupta e pecadora. Nós precisamos ser santos e mostrar a grandeza de Deus em nossas vidas. Esta é a primeira lição que aprendemos com Melquisedeque. É possível ser santo em meio a uma geração corrupta e idólatra. Segunda lição que aprendemos com a pessoa de Melquisedeque: nossa comunhão com Deus não depende dos rótulos denominacionais. É isso mesmo. Os rótulos denominacionais, eles não vão impor que nós tenhamos ou não comunhão com Deus. É o contrário. Nós não dependemos destes rótulos denominacionais para termos ou não comunhão com Deus. Como é sabido, Melquisedeque, ele não fazia parte da linhagem de Abraão. Mesmo assim, ele era sacerdote do Deus vivo. Mesmo assim, ele cria em Deus e andava nos seus preceitos e seus caminhos. Então, o que esta lição nos ensina é que nós não dependemos de sermos da igreja A, da igreja B ou da igreja C. O importante é nós preservarmos as doutrinas fundamentais da teologia cristã e termos uma vida de compromisso com Deus, independente, repito, dos nossos rótulos denominacionais. O que importa para Deus não é quem somos em relação ao nosso cargo eclesiástico ou de onde somos em relação à nossa denominação. O que importa para Deus é quem somos, qual o nosso caráter cristão, de que maneira nós conduzimos a nossa vida espiritual. E é isto que Melquisedeque nos ensina. Ele não dependia de ser da linhagem de Abraão para ser um grande homem, um grande servo de Deus. Lição número 3, em Gênesis capítulo 14, versículo 18, vai nos dizer que Abraão regressava de uma batalha e foi encontrado por Melquisedeque, e Melquisedeque lhe ofereceu pão e vinho, ofereceu para os seus soldados. E a lição que isso nos traz é que a ajuda, às vezes, vem de onde menos esperamos. Melquisedeque prova com isso, embora ele fosse o rei de justiça, rei de paz, embora ele não tenha se envolvido diretamente na batalha na qual Abraão se envolveu para salvar, para resgatar o seu sobrinho. Mesmo assim, Melquisedeque aparece no momento em que os soldados, os servos de Abraão, que foram equipados para a guerra, aqueles servos estavam cansados, fadigados, chegando de uma batalha, e de repente aparece uma mão amiga, uma mão ajudadora, aparece Melquisedeque ajudando todos os servos, lhes oferecendo pão e vinho. Repito, às vezes, a ajuda que precisamos vai aparecer de um lugar
que menos imaginamos. E Melquisedeque, ele nos mostra esta lição. Às vezes, as pessoas não nos ajudam em meio ao temporal, em meio ao vendaval, mas no momento mais inesperado, quando nós menos esperamos, estas mesmas pessoas aparecem e nos ajudam, e pelas quais nós também precisamos ser gratos. Então, a terceira lição que Melquisedeque nos ensina é que a nossa ajuda, a ajuda que às vezes precisamos, às vezes também poderá vir de onde nós menos esperamos. Quarta lição da vida, da história de Melquisedeque, é que ele era um tipo de Cristo. Ele era um semelhante a Cristo Jesus. E nós relacionamos pelo menos 5 pontos, 5 observações acerca dessa tipologia, acerca dessa semelhança que tinha Melquisedeque com a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro ponto, ele era semelhante a Cristo em sua genealogia. A Bíblia vai nos dizer que ele não tinha princípio, não tinha fim, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha genealogia, apareceu do nada e desapareceu do nada. Ele assim se faz semelhante à pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto está escrito no Salmo 110, versículo 4, e em Hebreus capítulo 7, versículo 3. A segunda semelhança é que Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Como rei, ele governava. Como sacerdote, ele intercedia, dando assim a ele a semelhança com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que também é rei e sacerdote. Ele é rei porque ele reinará eternamente. É sacerdote porque intercede pela sua igreja e intercede pelo mundo. Terceira semelhança é a paz e a justiça, traduzidos do seu nome Malquisedeque, rei de justiça, ou o meu rei é justo. E Salém, que era a cidade que Melquisedeque governava, reinava, era conhecida como cidade da paz. Então a paz e a justiça foram elementos fundamentais na vida, na história e no caráter de Melquisedeque, assim também na vida, na história, no caráter e nas atividades de Jesus, a justiça e a paz foram fundamentais. Hebreus capítulo 7, versículo 2. Quarta semelhança é que Melquisedeque abençoou a Abraão com pão e vinho. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 14, versículo 18. É interessante a similaridade, pão e vinho. Isso nos faz lembrar do Senhor Jesus Cristo, que ofereceu o seu corpo e o seu sangue pelos nossos pecados. E na Santa Ceia, que nós sempre lemos nos domingos pela manhã, em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, Paulo vai nos dizer: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança do Novo Testamento. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Jesus também ofereceu pão e vinho para nós. Ofereceu o seu corpo e o seu sangue, se mostrando assim um abençoador das nossas vidas, como foi Melquisedeque em relação aos soldados de Abraão. E um último ponto que eu relacionei, comparando Melquisedeque com Jesus, é que Melquisedeque foi o recebedor dos dízimos de Abraão. A Bíblia diz que Abraão deu dízimos a Melquisedeque. E a Bíblia vai nos dizer isso em Hebreus capítulo 7, versículo 4 e versículo 7. E no versículo 7, o escritor aos Hebreus vai dizer: sem sombra de dúvida, o maior vai abençoar o menor. Isto quer dizer que Melquisedeque era superior a Abraão. Muito embora ele não tenha sido da linhagem de Abraão, Melquisedeque era superior a Abraão, porque de Abraão recebeu o dízimo e abençoou a vida de Abraão. Melquisedeque era superior a Abraão,
Jesus Cristo é superior a Moisés, superior a Arão, superior a Melquisedeque, superior a Abraão e superior a todos nós, ao qual nós devemos a bênção, a reverência e a obediência. Então chegamos aí a ter a quarta lição que aprendemos com a vida de Melquisedeque. Ele era semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quinta lição sobre a vida de Melquisedeque. Por maior que sejamos entre os homens, precisamos sempre reconhecer a supremacia de Deus em nossas vidas. Você está lembrado que na nossa leitura bíblica em classe, lá em Gênesis capítulo 14, está escrito assim, no versículo 19: E abençoou Melquisedeque a Abraão e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Versículo 20. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos e deu-lhe o dízimo de tudo. Melquisedeque, ele está reconhecendo a soberania e a supremacia de Deus. Embora Melquisedeque fosse espiritualmente superior a Abraão, sendo um tipo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele reconheceu a supremacia de Deus. Ele diz para Abraão: Abraão, você só venceu não é porque você equipou os seus servos. Você só venceu esta batalha não é porque você afrontou o inimigo no período noturno. Você só venceu esta batalha não é porque você foi muito inteligente nas suas estratégias. Não. Você só venceu esta batalha porque o Deus Altíssimo entregou os seus inimigos em tuas mãos. Então Melquisedeque, ele reconheceu a superioridade, a supremacia do Deus Altíssimo, do Deus de Abraão. E interessante que neste quesito, Melquisedeque também se faz semelhante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois apesar de ser Deus, apesar de ser todo-poderoso, Jesus, enquanto homem, enquanto nessa terra, sempre reconheceu a supremacia do Deus único e verdadeiro que era o seu pai. Então que nós possamos aprender com esta quinta lição de Melquisedeque. Por maior que sejamos entre os homens, precisamos sempre reconhecer a supremacia de Deus sobre as nossas vidas. Sexta lição que aprendemos com Melquisedeque. A prática do dízimo remonta a um período de séculos antes da lei. Muito embora às vezes nós costumamos atrelar a prática do dízimo a Malaquias capítulo 3, versículo 10, a nossa própria lição nos mostra que a prática do dízimo também está instituída em Números, capítulo 18, versículos 21 e 24, e Deuteronômio, capítulo 14, versículo 23. O dízimo foi instituído pela lei, porém, ele já foi praticado, ele já era praticado bem antes da lei. E Gênesis capítulo 14, versículo 18, vai nos dizer que versículo 20, Abraão deu dízimo de todo o seu despojo de guerra. Isso quer dizer que a prática do dízimo não está diretamente atrelada, anexada a ordenanças da lei, mas a prática do dízimo já vem de séculos e séculos e séculos, bem antes da lei. Isso quer dizer que o dízimo, ele não é da lei. O dízimo é da graça, porque Abraão também não foi da lei, porque Abraão não foi justificado pelas obras da lei, mas ele foi justificado pelas suas práticas que eram motivadas pela fé. Então Abraão foi justificado pela fé, e sendo ele o nosso pai na fé, caberia dizer que o dízimo não é uma questão de lei, não é uma questão de obrigação, é uma questão de fé e uma questão de gratidão, pois Abraão foi grato a Deus pela grande vitória que ele teve na batalha e deu o dízimo de tudo que recebera como despojo de guerra para Melquisedeque. Sétima lição que temos com a vida de Melquisedeque.
As marcas que deixaremos através de nossas atividades estarão ligadas diretamente ao nosso caráter. Como é que queremos ser lembrados pelas gerações futuras? Como é que queremos ser vistos ou lembrados pelos homens? Melquisedeque, ele deixou uma marca. O seu nome, que quer dizer Rei de Justiça ou o meu rei é justo, o seu nome deu para ele um legado. Ele deu para o seu nome, através das suas atividades, um legado. Um legado de um caráter íntegro, honesto, justo, pacífico, verdadeiro. Que nós possamos aprender com Melquisedeque, que lá na frente, nas futuras gerações, quando alguém se lembrar de nós, que possam se lembrar de nós através do bom caráter que nós deixamos como legado. Melquisedeque deixou um legado de bom caráter, de pacificação e de justiça. Que nós também venhamos a deixar este legado de bom caráter de homens e mulheres de Deus que somos. Esta é a 7ª lição que aprendemos com Melquisedeque. A 8ª lição que aprendemos com Melquisedeque é que a vida do servo de Deus, ela não está ligada, anexada, dependente da nossa agenda pessoal. Nós fazemos agenda, sim, nós temos compromissos e honramos estes compromissos. Mas existem situações da nossa vida que não dependem de nós. A Bíblia vai nos dizer que Melquisedeque aparece no cenário bíblico sem início, sem genealogia, sem pai e sem mãe. E desaparece da mesma forma. Mas na hora que ele aparece com uma missão, ele aparece com uma finalidade, ele aparece com um propósito. O propósito de cumprir os desígnios de Deus. Qual é a lição que isso nos apresenta, que isso nos mostra, que isso nos ensina? É que haverá momentos que apareceremos, haverá momentos que seremos notórios, haverá momentos que estaremos debaixo dos holofotes, mas haverá momentos que estaremos fora dos holofotes, haverá momentos que estaremos no anonimato, no ostracismo. Independente destes momentos de holofotes ou anonimato, o mais importante para nós é sabermos que estamos no centro da vontade de Deus. Se ninguém te vê, se você está no anonimato, se as suas atividades não são notadas pelos homens, saiba que para tudo há um tempo e um propósito da parte de Deus. Se você está debaixo dos holofotes, se você está naquela boa fase da sua vida eclesiástica, ministerial e espiritual, se todos te aplaudem, te ovacionam, se todos te elogiam, saiba que você só está neste momento porque Deus assim o permitiu, também para cumprir um propósito da parte dele. Não é bem para a nossa exaltação, porque nós não somos nada e não podemos nada. Mas se Deus está em nós, ele cumpre através de nós os seus propósitos. E foi assim na vida de Melquisedeque. Do nada ele apareceu, do nada ele sumiu, mas ele cumpriu os propósitos de Deus na sua vida. Em João capítulo 3, versículo 8, Jesus vai dizer para Nicodemos: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O apóstolo Paulo vai nos dizer que nós não andamos mais por vista, mas andamos por fé. O resumo disso tudo é que a nossa vida deve ser controlada e direcionada e agendada pelo Espírito Santo de Deus. Onde quer que estejamos, repito, no anonimato ou debaixo dos holofotes, temos que estar sempre a serviço do nosso Deus. Então, irmãos, chegamos ao fim dos nossos comentários. Hoje foi bastante rápido, foi bastante objetivo. Eu espero que estas 8 lições sirvam verdadeiramente como subsídio para a escola dominical, para que os amados professores possam estar lecionando na manhã do próximo domingo. A primeira lição que vimos é que é possível ser santo em meio a uma geração
corrupta e idólatra. A segunda lição, nossa comunhão com Deus não depende dos rótulos denominacionais. A terceira lição, às vezes a ajuda que precisamos virá de onde nós menos esperamos. A quarta lição, Melquisedeque é um tipo de Cristo, através da sua genealogia, do seu reinado e sacerdócio de justiça e paz, através dele ser abençoador de Abraão e através dele ser um recebedor dos dízimos de Abraão. A quinta lição que aprendemos é que, por maior que sejamos, precisamos sempre reconhecer a supremacia de Deus. A sexta lição é que a prática do dízimo remonta a períodos de séculos muito antes do estabelecimento da lei. A sétima lição que aprendemos é que as marcas que deixaremos estarão diretamente ligadas ao nosso caráter. E a oitava lição que aprendemos é que não importa se estamos no anonimato ou debaixo dos holofotes, o importante é fazermos a vontade do nosso Deus. Melquisedeque nos ensina todas essas lições e que nós venhamos verdadeiramente a não apenas aprender, a não apenas ensinar, mas que venhamos também a praticar todas essas lições que aprendemos com a pessoa de Melquisedeque. Deus abençoe a todos os nossos irmãos e aos professores uma boa aula. Deus nos abençoe.